Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Caçador de Histórias. Meu nome é Flávio Muniz e eu sou professor de História. E hoje estou aqui para dar continuidade à história que começamos no vídeo passado. Sim, a história não contada do Papai Noel, parte 2. Mas antes de ir para essa história, eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeira delas, gostaria de convidar a ir imediatamente no link que está aqui na descrição do vídeo, aqui mesmo no vídeo, clicar e se inscrever no meu canal no YouTube, pois assim você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a aulas de histórias, entrevistas, opinião, artigos, resenhas, indicações de filmes e livros e muitas outras coisas que estamos preparando para vocês. Vai imediatamente lá, curte o link e entra, se inscreva no canal que vai ser muito legal. E segundo, eu gosto sempre de esclarecer que a história não contada de Papai Noel é uma perspectiva minha. Obviamente, eu fui atrás das informações, cataloguei essas informações e as organizei em uma narrativa que pudesse atender a necessidade daquilo que eu estava procurando. Então, eu decidi procurar uma narrativa que não perpassasse a velha e tradicional história de que Papai Noel é São Nicolau, mesmo porque não vejo assim. Obviamente tenho a liberdade de tomar algumas conclusões de acordo com os resultados daquilo que vou pesquisando. E quanto mais a gente busca, mais coisas a gente encontra. E hoje tem muita coisa interessante para eu lá. Roda a vinheta e vamos começar. No vídeo passado nós paramos exatamente no ponto em que Thomas Nast faz a caricatura de Papai Noel na revista Harper's Weekly em 1863, retratando Papai Noel como um garoto propaganda dos aliados na Guerra Civil Americana, sabendo que ele faz uma adaptação do Papai Noel descrito por Clark Moore em 1823. Pois bem, a partir de Thomas Nast, há uma série de representações de Papai Noel que começam a surgir no mundo no final do século XIX. Dentre elas, uma de 1868 de uma empresa de doces americanas conhecida como Sugar Plum. Em 1868, eles fazem esta caricatura, este retrato de Papai Noel. Como vocês podem ver aí na figura, Papai Noel aí é um jogo de verde e vermelho. O capuz dele, ou o gorro dele é verde e o capuz é vermelho. E ele contém os mesmos elementos que Clark Moore havia descrito também. Trenó, renas. Um destaque talvez seria que as calças dele aí não tem cor, não são tão representativas, mas a barba grande, o gorro, o casaco vermelho, estes permanecem como esta empresa utilizou ele como garoto propaganda, a Sugar Plum, em 1868. Mas é em 1881 que o mesmo Thomas Nast faz uma ilustração na mesma revista Harper's Weekly, em 1º de janeiro de 1881. Merry Old Santa Claus. E esta figura que vocês estão vendo agora, ela se torna a figura base para todas as outras ilustrações posteriores do que nós chamamos de Papai Noel, com todos aqueles elementos. Detalhe que até este momento Papai Noel é retratado sempre com um cachimbo. Sim, porque no conto de Clark Moore de 1823, ele é descrito como um homem do frio. E um homem do frio que não fuma cachimbo não poderia ser caracterizado, porque era natural naquele período que as pessoas que moravam em climas muito frios usassem cachimbo. Então essa adaptação, essa descrição, essa caracterização de Papai Noel, ela permanece no desenho do Thomas Nast e também na figura da Sugar Plum que eu mostrei para vocês anteriormente. Por isso você vai encontrar muitos desenhos em que Papai Noel fuma um cachimbo. Sim, ele fumava. Papai Noel, como descrito por Clark Moore, retratado por Thomas Nast, fumava. O que o Papai Noel fumava? Há várias discussões sobre isso. Alguns dizem que era uma erva alucinógena que só havia nas terras nórdicas, outros que era tabaco mesmo. E inclusive nas representações mais recentes, eliminaram-se os cachimbos das figuras de Papai Noel. Inclusive, quando foi um conto de Natal de Clark Moore, na nova tradução dele
nos séculos posteriores, as editoras retiraram, na verdade agora na década de 90, a editora retirou a descrição de Papai Noel em que ele fuma. Obviamente porque ela é contra o tabagismo, etc. E ela disse que não haveria problemas em retirar o cachimbo do Papai Noel, que não descaracterizaria. Bom, esta é a história que ela contou. E em 1902, o mesmo editor de O Mágico de Oz, Lyman Frank Baum, escreve The Life and Adventures of Santa Claus, A Vida e Aventuras de Santa Claus. Este livro é marcante, porque nele estão reunidas as principais histórias de Papai Noel e as suas aventuras na forma como hoje conhecemos. Porém, o ilustrador da primeira edição ainda não seguiu o padrão estabelecido por Nast, tanto que ele não retrata Papai Noel com cores totalmente vermelhas, mas a partir da segunda, terceira e outras edições já vai ser caracterizado de acordo com a descrição de Thomas Nast. É interessante que nós percebamos o quanto a figura de Papai Noel está relacionada à cultura e produção cultural americana. E em 1920, a revista The Saturday Evening Post apresentou uma nova versão de Papai Noel muito ousada. Sim, desenhado por Norman Rockwell, é uma figura muito mais humanizada que as anteriores. Então você percebe que ao passar do tempo vai havendo uma descaracterização daquele Papai Noel com aqueles tons élficos ligados à cultura escandinava e vai passando a uma forma antropomorfizada, ou seja, um ser humano. Papai Noel em 1920, Belle Époque explodindo, fim da Primeira Guerra Mundial, nós já temos um Papai Noel humanizado. Em 1906, uma loja de departamento canadense retrata um Papai Noel com um casaco vermelho e preto e um gorro também preto-vermelho, demonstrando que talvez esta questão de adaptação das cores ainda não tinha sido feita de uma forma homogênea. Mas é em 1913 que o ilustrador americano Norman Rockwell começa a descrever, ou melhor, descreve na capa da revista Boy's Life, um Papai Noel sendo resgatado por alguns soldados americanos. Lembrando que estamos ainda no período pré-Primeira Guerra Mundial. Mas a ideia do Papai Noel, ela viajava o mundo de forma muito rápida. E nesta imagem que eu estou mostrando agora para vocês, já em 1914, no ano em que começou a Primeira Guerra Mundial, vocês estão vendo o Papai Noel distribuindo presentes neste pôster no Japão. Sim, um Papai Noel europeu, com traços europeus, entregando presentes europeus para crianças japonesas, como vocês podem ver. Eu gosto muito desta imagem agora. Esta imagem mostra em 1918 Papai Noel, Tio Sam e um outro jovem americano tendo ao fundo a bandeira dos Estados Unidos, dizendo Feliz Natal, seu presente, a paz. Depois da representação de Rockwell em 1920 na Saturday Evening Post, surge aquela grande questão. De onde vem então essa história desse relacionamento que tem entre a Coca-Cola e Papai Noel? Para saber um pouco mais dessas perguntas, eu fui ao próprio site da Coca-Cola.company. Bom, de acordo com as informações da própria Coca-Cola, a primeira ilustração da Coca-Cola com Papai Noel, ou Papai Noel com a Coca-Cola, é de 1930. Sim, o artista Fred Mizzen escrevendo ou desenhando para a mesma revista Saturday Evening Post, retrata um Papai Noel numa loja de departamento, uma famosa loja de departamentos, Bar.Company. Esta loja de departamentos já tinha sido a fusão de duas outras grandes lojas de departamentos americanas em St. Louis, no Missouri, próximo ao que hoje chamaríamos de shopping center. Então a primeira aparição de Papai Noel, na verdade descrito e caracterizado por Fred Mizzen, é num Center Shopping de 1930. Então, a partir daquele momento, a Coca-Cola percebe a função do Papai Noel como garoto propaganda. Tanto que vocês podem verificar na imagem que tem algumas crianças ao redor dele, enquanto outros adultos comem e outros fazem compras. É uma imagem para nós cotidiana e costumeira, mas nem sempre foi assim a imagem do Papai Noel, como já tenho dito a vocês. E é a partir daqui que esta relação entre Papai Noel e a Coca-Cola se aproximam muito mais. Em 1931,
a Coca-Cola Company decide colocar o anúncio dela em várias revistas, começando com uma estratégia agressiva de marketing. O diretor executivo Ark Lee decide que ele quer um Papai Noel realista, afável e saudável para relacionar ele com a imagem do produto. Aí então que entra o personagem responsável pela fixação da imagem do Papai Noel à Coca-Cola, o ilustrador Handel Sandblom. Ele começa então a desenhar, ou recebe essa encomenda de desenhar, os Papais Noéis para todas as outras campanhas iniciais do marketing da Coca-Cola. E Handel Sandblom utiliza a mesma fonte de Thomas Nast. Ele vai usar o Conto de uma Noite de Natal do Clarkmore de 1823. Então, de 31 a 64, nesses 33 anos, Sandblom prepara para a Coca-Cola dezenas de peças publicitárias que cristalizam a imagem do Papai Noel tal como o conhecemos, tal como você o conhece. Mas a história nem sempre foi assim. A imagem de Papai Noel esteve relacionada a diversas outras questões. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, ele foi garoto propaganda do governo americano para convidar as pessoas a comprar bilhetes para financiamento da guerra na Europa, da Segunda Guerra Mundial. Também em 1932, há o lançamento do Papai Noel da Disney. Muito interessante essa película, que eu vou deixar aqui na descrição o link para que você possa assisti-la, onde mostra um Papai Noel senhor, um Papai Noel empresário, um Papai Noel na qual ele é dono de uma fábrica e a linha de produção, os seus funcionários são os elfos, sendo que lá no princípio o próprio seria um elfo, agora ele é um acima destes. E ali todos os elfos são seus funcionários e trabalham em uma linha de produção. É muito curiosa essa representação do Walt Disney em 1932, vale a pena conferir e tirar suas próprias conclusões. Lembrando que em 1932, os Estados Unidos ainda estava vivendo as sequelas da Grande Depressão, que começou em 1929. Portanto, estava um país em crise. E naquele momento ali, pensar na industrialização dentro daquele desenho, é bem interessante a jogada que é feita ali, que o Walt Disney faz, um Papai Noel bonachão, e que ele sai para distribuir os presentes, mas na verdade quem trabalha são os elfos, né? É bem interessante isso. E pensar até mesmo na questão do vermelho, né? Já que nós estamos vivendo essa crise de que vermelho é a cor do comunismo aqui no Brasil agora, e que tudo que é vermelho é comunista, Papai Noel está ali vestindo de vermelho, muito interessante isso. E também os seus duendes estão sendo representados ali. É bom lembrar que esses duendes lembram muito aquelas criaturas Nice que eu disse no primeiro vídeo. Se você não viu, vá lá e confere. Bom, a Coca-Cola, a partir de 1964, muda então o foco da sua propaganda, porque muda o ilustrador. Depois que Sandblom falece e deixa os seus trabalhos com a Coca-Cola, é o seu amigo Lew Prentice que assume o seu lugar. E detalhe, a inspiração de Lew Prentice é a sua própria. Sim, ele começa a desenhar o Papai Noel inspirado na sua própria aparência, fazendo um autorretrato. Bom, até a década de 30, a imagem do Papai Noel já estava consolidada, mas teve que contar com a grande ajuda e o impulso dados pela Coca-Cola na década de 20 e 30 e também pela Disney. O Papai Noel que hoje conhecemos, na verdade, ele é um produto de uma campanha publicitária moderna. Posso tirar algumas conclusões, como sempre digo que me permito pensar durante essas informações. Em primeiro lugar, o Papai Noel nem de longe é, na minha opinião, uma criatura cristã. Ele não está relacionado a São Nicolau. Esta associação ela é forçada, a meu ver. Quando você lê a história de São Nicolau e quem é a figura do Papai Noel, você percebe que há uma forçaçãozinha de barra aí, que há uma barra sendo forçada para São Nicolau caber dentro do Papai Noel, ou Papai Noel caber dentro do São Nicolau. Então não acredito que seja um símbolo cristão em hipótese alguma.
Segundo, é uma figura mitológica que foi adequando-se com o passar do tempo. E essas adequações foram feitas de acordo com várias necessidades. Então o Papai Noel é uma imagem que é utilizada para diversos fins, sejam eles fins do marketing, sejam eles fins sociais, sociológicos, sejam fins do Estado, como no caso da guerra, sejam qualquer outro fim. Mas o episódio que mais me chama a atenção, e é com esse episódio que pretendo encerrar esse nosso vídeo, é o episódio do Papai Noel supliciado, narrado por Claude Lévi-Strauss. O Natal de 1951 ficou marcado por um acontecimento inusitado na cidade de Dijon, na França. A Igreja Católica, naquele momento, já descontente com essa aproximação furtiva de Papai Noel junto com a festividade cristã do Natal, resolve então fazer um manifesto simbólico. Como que seria esse manifesto? Eles pegaram 250 crianças de um orfanato local e levaram para o pátio, o átrio, na porta da igreja. E ali, diante de todas aquelas crianças e alguns outros populares, o arcebispo local, junto com outras famílias protestantes também, grupos protestantes, pegaram um Papai Noel, um boneco de Papai Noel de 3 metros de altura, o enforcaram e o queimaram na frente da igreja. Obviamente, esse assunto dividiu a população da França ao meio. Muitas famílias, comerciantes, outras pessoas defendiam a causa do Papai Noel. Já a igreja advogava a questão da verdade, que deveria ser passada literalmente para as crianças. Bom, sobre esse assunto, um antropólogo e sociólogo belga, Claude Lévi-Strauss, escreveu um texto chamado Papai Noel Supliciado. E partindo da análise dessa questão das crianças e Papai Noel, da sociedade Papai Noel, há uma frase muito interessante deste sociólogo Lévi-Strauss que nos traz luz para pensar quem é esse Papai Noel. Ele diz: não se trata da questão de por que as crianças acreditam em Papai Noel, mas sim de por que os adultos o inventaram. É claro que seria simplista da minha parte analisar que os Estados Unidos é o único produtor da concepção do Papai Noel. Como vocês puderam perceber nesses 2 vídeos, esta ideia de Papai Noel vai perpassando toda a Europa, a América e encontra aceitação nas diversas culturas no mundo. Então, por que Papai Noel é aceito na maioria das culturas? Já em 1913, já havia símbolos, representações do Papai Noel no Japão. É óbvio que essa imagem que nós temos hoje do Papai Noel é uma imagem que só se consolidou no século XX e com todas as suas questões. 2 guerras mundiais, crises econômicas, e hoje o Papai Noel está intimamente relacionado, certamente, às questões do consumo. Porém, não é somente isso. Seria muito simplista analisarmos isso. É preciso entendermos que talvez já existe uma predisposição das pessoas a acreditar no bom velhinho. Não tenho respostas, mas acredito que a frase que sintetiza esses 2 vídeos é a frase de Claude Lévi-Strauss. Não se trata de por que as crianças acreditam em Papai Noel, e sim por que os adultos o inventaram. Essa é a questão para você, essa é a questão para mim, esta é a questão para nós. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui o seu like, curte aqui o canal. Vou estar produzindo mais conteúdos para vocês, afinal, tudo tem história, tudo é história. Um grande abraço e a gente se vê por aí.